Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ele vai renderizar o HTML, tá? O HTML é justamente o que eu joguei nessa variável aqui em cima. Então o arquivo que recebeu o caminho completo, tem que ser o caminho completo, vai estar renderizado aqui no meu PDF. Aí ele dá um render, né? E esse string é só para gerar ele. Você pode definir com que ele receba true, aí ele baixa automaticamente, e false, que aí ele mostra primeiro no navegador e você escolhe a opção de baixar, ok? Eu vou deixar sempre false aqui. E aqui vem o nome do arquivo PDF que ele vai gerar, né? Se você deixar true, ele gera direto o memro.pdf. Se você deixar false, como eu vou deixar, ele gera primeiro no navegador e depois nós poderemos ver quando baixar esse nome aqui. Tá? Então é só o que eu vou alterar mesmo para nós podermos aqui modificar. Então eu faço o seguinte, aqui vamos já testar, né? Já tem condições de nós testarmos isso aqui, tá? Como que nós podemos testar? Eu vou vir aqui no painel, ó, vou atualizar essa informação. Claro que não vai gerar relatório nenhum ainda, né? Ele só tem que me mostrar o HTML que está lá. Vou clicar aqui em gerar relatório, ele tem que redirecionar para o caminho e tem que criar um PDF escrito relatório de membros, que é a informação que eu tenho lá. Tudo funcionou. Qualquer erro que exista mínimo, e isso é um pouco chato porque às vezes o aluno lembra de pôr o caminho, mas não lembra de colocar o HTTP. Vamos ver aqui, ó. Somente essa não colocação do HTTP já costuma dar problema quando você chama o relatório. Ó. Pronto, ele já não abre. E aí? Tem algum motivo do erro? Tem um motivo, mas ele não fala, entendeu? Isso aqui é complicado. Por isso que eu estou frisando aqui falando, o caminho tem que ser completo. Porque por mais que eu fale, acredite, a maioria dos alunos não colocam o caminho completo ali e aí dá problema na hora de chamar o relatório, não sabe o que acontece porque não tem retorno aqui, tá? Primeira coisa que eu quero mudar aqui, já para depois também ficar nas outras chamadas, é o seguinte. Na nossa modal do relatório de membros, em todas as outras, aqui eu vou colocar um target, porque não é interessante que ele saia dessa página e vai para o relatório. Então, com o target, vou atualizar aqui, todos os relatórios que forem gerados aqui, ó, eles vão ser gerados em uma nova página, tá vendo? Aí eu preservo aqui a estrutura, porque às vezes eu quero gerar um só de membro, né? E assim vou fazendo um atrás do outro, tá? Então essa é a primeira mudança. A questão aqui de quando ele abre, você tem a opção de impressão e tem a opção aqui de baixar ele. Na hora que eu clicar em baixar, ele gera aquele arquivo chamado membros.pdf, que foi o nome que eu coloquei ali. Outra questão aqui que nós podemos trabalhar, que é o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui para ele uma opção, tá? Isso aqui foi um relatório PDF, mas e se eu não quiser PDF, se eu quiser ele só HTML? Qual é a vantagem? O HTML ele é um pouco mais rápido e ele não utiliza de biblioteca, tá? de nenhum framework, nem nenhuma biblioteca. Então ele é um relatório HTML. Mas e aí, se eu quiser gerar um PDF dele, tem jeito? Tem. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que tem jeito de fazer isso. Primeiramente, nós vamos criar uma variável, né, parecida com essa mesma instrução que eu fiz aqui. Ó. Nesse caso eu chamei de relatório PDF. Tudo bem, posso fazer isso no meu sistema aqui também. Então vamos para o conexão, aonde ficam criadas as variáveis aqui globais. E eu vou criar mais uma variável global, chamada relatório PDF. E sempre eu vou estar trabalhando com relatório PDF recebendo sim, tá? Porque eu quero que os meus relatórios sejam gerados em PDF. Se essa opção aqui, ó, opção estiver não, o relatório será gerado em HTML, tá? Lembrando que, diferentemente dos meus outros sistemas, eu não deixo isso só no config. Eu coloco em uma tabela de configurações, que aqui é gerada de forma automática, e depois eu recupero essas informações dela. Então, na hora que ele inserir no config, eu vou colocar a vírgula aqui e vou colocar mais um campo, que é rel PDF. E rel PDF, ou posso chamar do mesmo nome da variável, né? Vamos chamar com o mesmo nome da variável, relatório PDF recebe a variável de relatório PDF, ou seja, o valor que esteja lá, que no caso é sim. E aqui eu recupero também para a variável essa mesma informação. Pronto. Porque assim eu defino que o que eu inserir lá, ou seja, sim ou não, vai ser passado e recuperado para essa variável. Significa que quando não tiver nenhuma informação nessa minha tabela do config, então eu vou clicar aqui no banco de dados da igreja, vou selecionar ela e vou limpar essa tabela. Para quê? Para que justamente ele zere os dados que tem nela. Quando ele zera os dados que tem nela, eu atualizo o meu banco de dados. E deu um erro, hein?
Ah, claro, porque ele não encontrou essa coluna, de fato, de fato. Eu tenho que vir aqui na estrutura e criar ela, porque eu não criei, eu só adicionei lá. Então eu crio aqui, ó, relatório PDF, recebe sim ou não, né? Então eu deixo aqui um baixar de 5. Pronto. E clico aqui em salvar. Agora ela existe, vou rodar de novo. Quando eu rodar, ele cria aqui para mim no config tudo de novo, tá? Inclusive agora essa informação de relatório PDF recebendo sim. E aí o que eu faço é vir aqui no painel do administrativo e em configurações eu coloco mais um campo para ela, para me determinar se esse relatório vai ser PDF ou não. Aí depois que eu determinar isso, eu vou mostrar como tratar na página e como que ficaria um relatório só em HTML.